Bom, vamos estudar o assunto campo elétrico. O campo elétrico do corpo eletrizado exerce força sobre o filete de água que escorre da torneira, curvando sua trajetória. Será que isso é possível? Essa foto é uma montagem. Antes da gente chegar a essa conclusão, vamos começar a introdução ao campo elétrico. Algumas forças podem surgir sem que haja contato entre os corpos. Essas forças são chamadas forças de campo. Essas forças de campo, elas podem ser de três tipos: força gravitacional, força elétrica e força magnética. A força gravitacional, ela é sempre de atração. Já a força elétrica, ela pode ser atração ou repulsão. E a magnética também pode ser atração ou repulsão. Ok. Na força gravitacional, força elétrica e força magnética, o que elas têm em comum? Elas têm em comum pelo fato de que não é necessário que o corpo toque outro corpo para que haja força atuando. Então, o campo gravitacional ele indica a existência de força gravitacional, certo? Então, o campo ele indica a possibilidade de força. Aqui, em relação à força elétrica, o campo elétrico, certo? Ele indica a possibilidade de ali existir força elétrica. Campo magnético, ele indica a possibilidade de existir força magnética. Você sabia que a ideia de uma força atuando à distância trouxe certa dificuldade para os pensadores antigos? Até mesmo Isaac Newton não se sentia confortável com tal ideia quando publicou sua lei da gravitação universal. Isaac Newton, na época, por volta do século XVII, ele não tinha um certo conforto ao explicar sobre isso, por conta que na época não tinha as tecnologias de hoje. Hoje é possível comprovar a existência de atração entre corpos celestes, hoje. Mas na época do século XVII era uma coisa quase impossível de se provar. Era mais assim, provar por meio de cálculos ou até mesmo da abstração, da imaginação. Nota importante. Isaac Newton foi quem estabeleceu o conceito de interação à distância entre dois corpos. Ele fez isso quando estabeleceu a chamada força gravitacional, quando ele citou na lei da gravitação universal dois planetas, dois corpos celestes, eles em si têm uma força que é a chamada força de atração entre eles. Foi Michael Faraday o primeiro a utilizar a ideia de campo para interações à distância. Ele utiliza a ideia, certo? O conceito foi Isaac Newton. Michael Faraday, ele utiliza a ideia de campo, certo? Porque Isaac Newton, ele não utilizava essa ideia de campo gravitacional. Ele utilizava a ideia de força gravitacional. Agora, a ideia de campo foi Michael Faraday. Campo, como que se houvesse algo, um local aonde a força acontecia, que caso saísse daquele local, não iria acontecer força. Bom, Michael Faraday, que utilizou e ampliou o conceito de campo elétrico, certo? Aqui ele desenvolveu, ele criou, utilizou, ampliou, e também de campo magnético. E estabeleceu a ideia da visualização de um campo elétrico utilizando do recurso de linhas de forças, linhas de campo. Certo? A gente não vê, porém Michael Faraday utilizou este recurso, o recurso das chamadas linhas de força, para provar que o campo existe. Bom, mas na verdade o que é um campo elétrico? O campo elétrico ele é uma propriedade física em que a gente percebe aqui, ó, ele é representado pela letra E com uma setinha, ou seja, ele é um vetor. Por ele ser um vetor,
ele vai ter módulo, direção e sentido. Então, campo elétrico é uma propriedade física na qual estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, carga fonte, tal que uma outra carga de prova, ao ser colocada em um desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga fonte. As cargas elétricas, aqui temos uma visualização de uma carga elétrica Q e uma outra carga aqui, Qzinho. Elas estão interagindo entre si, formando uma espécie de força. Veja que tem uma força que está atuando assim de maneira diagonal subindo e a outra de uma maneira diagonal para baixo. O que nós percebemos que essas forças são de repulsão. Em resumo, o campo elétrico é uma região imaginária. É uma região imaginária criada por uma carga. Nesse caso aqui foi uma carga Q, que a gente chama de Q com a letra maiúscula, que a gente chama carga Q grande, ou carga fonte, ou corpo carregado. Esse corpo carregado é um corpo que ele pode ter sido carregado por algum tipo de processo. Que processo seria? Processo de eletrização por atrito, processo de eletrização por contato, por indução. Aí, então, esse corpo carregado, ele tem uma região imaginária que foi criada por ele, que indica a possibilidade. Ele indica a possibilidade de existir força elétrica. Possibilidade de existir força elétrica. Só haverá força elétrica se estiver dentro da região do campo elétrico. Então, campo elétrico não é a mesma coisa que força elétrica. Campo elétrico e força elétrica, eles têm em comum a questão que são vetores e o campo elétrico ele indica a possibilidade de ter força elétrica ou não. Só haverá força elétrica em si se estiver dentro de uma região de campo. Se estiver fora, então não vai ter força elétrica atuando. O campo elétrico, ele é real. Mas ele não é material. Ele é real de qualquer carga elétrica. Não tem como tirar o campo elétrico. Não tem como separar a carga elétrica ou um corpo carregado de seu campo. A carga elétrica se movimentando, o seu campo elétrico acompanha o seu movimento. Mesmo que a carga elétrica ela saia do lugar, o seu campo elétrico ele vai acompanhando o movimento da carga. É muito semelhante assim, digamos, uma pessoa que está com um certo perfume e tal, ela resolveu colocar um certo tipo de perfume e ela, digamos, ela parada, o cheiro do perfume está lá. Se ela for andar, o perfume também vai sair caminhando junto com a pessoa. A mesma coisa acontece com a carga elétrica. Se a carga elétrica sair do lugar, o seu campo também vai acompanhando. O campo elétrico desempenha um papel de transmissor das interações entre cargas elétricas. Se houver um campo elétrico em determinada região, uma carga elétrica colocada em repouso nessa região ficará sujeita a uma força elétrica. Bom, o que nós assim podemos perceber que se houver um campo elétrico em determinada região, uma carga elétrica colocada em repouso nessa região, ela vai ficar sujeita a essa força. A carga que usamos para testar a existência do campo elétrico nessa região é denominada carga de prova. A carga de prova é justamente essa carga pequena que é colocada próximo a uma outra carga para ver se há um campo elétrico ou não. Bom, a carga de prova é uma carga elétrica de valor conhecido, utilizado para detectar a existência de um campo elétrico. Ela é posicionada em um determinado local e, pelo efeito observado, pode-se saber se nele existe ou não um campo elétrico.
Se confirmada a existência de um campo elétrico, a carga de prova também auxilia para determinar a intensidade desse campo. As cargas de provas, elas também são chamadas de carga teste. Geralmente são cargas, assim, de modo geral, são utilizadas aquelas que têm sinal positivo. Ok? Então, é colocado uma carga pequena, que tem sinal positivo, uma carga teste. Pode ser usado também uma carga de sinal negativo. Para isso, tem que saber também o sinal da carga. Não é chegar lá, pegar qualquer carga e jogar para saber se há ou não campo elétrico. O importante é que se conheça sua intensidade para testar se há em determinado local de um corpo carregado a presença de campo elétrico de força elétrica. E com isso descobrir a intensidade do campo elétrico, bem como os sentidos da força e do campo elétrico, pois os mesmos apresentam direções iguais. Representamos a carga de prova com a letra Q minúscula. E o campo elétrico com a letra E. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, logo apresenta módulo, direção e sentido. A carga de prova é considerada como uma segunda carga se comparada com a carga que apresenta campo elétrico, pois, como o próprio nome informa, a carga de prova serve para provar se há ou não campo elétrico e suas limitações. Para cada carga de prova diferente, Q1, Q2 e tal, constata-se que em cada uma delas surgem forças elétricas diferentes. Para cada carga de prova diferente, ou mais intenso ou menos intenso, ou com carga positiva ou com carga negativa, a força elétrica que vai atuar em cada uma delas será diferente. Se a carga que forma o campo é positiva, então nesse caso, supondo que a carga de prova é positiva também, as forças têm mesma direção e mesmo sentido do campo elétrico. Tipo assim, se a carga que forma o campo, a carga é positiva, a carga de prova que está colocando para testar uma carguinha pequenininha que também é positiva. Então, se a carga que forma o campo é positiva, então nesse caso, supondo que a carga de prova é positiva também, as forças elétricas elas têm mesma direção e mesmo sentido do campo elétrico. Bom, aqui as forças elas vão ser de repulsão. A força, certo? A força elétrica será de repulsão. Só que nós sabemos que força elétrica não é a mesma coisa que campo elétrico, certo? As forças elétricas serão de repulsão, certo? As forças elétricas serão de repulsão, porém, o campo elétrico não será diferente, ou seja, o campo elétrico, nesse caso, pela carga ser positiva, ela vai ser na mesma direção e sentido da carga de prova, ou seja, o E vai ser aqui nesse caso diagonal para cima. Digamos, a carga de prova é positiva, quer dizer, a carga fonte é positiva e a carga de prova também é positiva, só que é para baixo. Tá assim. Então, a força elétrica é para baixo. Força elétrica da carga de prova é para baixo. Da carga fonte é para cima. Força elétrica. O campo elétrico vai ser para onde? O campo elétrico, a carga fonte é positiva, a carga de prova é positiva, então o campo elétrico vai ser na mesma direção e sentido da força elétrica só pelo fato de ser positivo. Então, nesse caso, se a carga é positiva e a carga de prova é positiva, elas têm mesma direção e mesmo sentido do campo elétrico. Tem mesma direção. As forças elétricas elas têm a mesma direção e sentido. Se colocar a carga de prova ou de teste muito longe do corpo carregado, então pode-se dizer que a força elétrica é nula. E nesse caso não haverá campo elétrico por conta da grande distância que a carga de prova foi colocada. Então veja, se colocar uma carga muito distante do campo elétrico, então é claro que não haverá força atuando naquela carga de prova. Aí pode-se dizer que no local onde está a carga de prova não há campo elétrico.
Agora vamos ao seguinte questionamento. Se não colocar a carga de prova para testar, ainda continuaria existindo campo elétrico no corpo carregado? E aí, gente? Se não colocar a carga de prova para testar, o campo elétrico ainda vai continuar existindo? Acertou. Quem disse sim. De fato, o campo elétrico ela não depende da carga. Ela não depende da carga de prova para existir. Ou seja, ela continua existindo mesmo que não se coloque nenhuma carga de prova naquele ponto. O campo elétrico está lá. Agora, se está colocando a carga de prova perto, o suficiente para poder notar a presença de força, o suficiente para dizer que há um campo elétrico, aí é outra coisa. Segundo questionamento, a carga de prova Qzinho também tem campo elétrico, sim ou não? E aí? A carga de prova Qzinho, ela também tem campo elétrico? Caso ela tenha, a carga de prova influencia na outra carga que apresenta campo, ou seja, na carga Q grande, Qzão. Bom, gente, a carga de prova ela tem sim campo elétrico, assim como a carga grande tem campo elétrico também. Ela tem. Toda carga tem campo elétrico. Todo corpo carregado ele tem campo elétrico. Então, de fato, por eles terem campo elétrico, será que a carga de prova vai influenciar? Será que vai influenciar no campo elétrico da outra carga? A carga de prova Qzinho tem campo elétrico, sim. Porém, como tem uma quantidade de carga tão pequena, chega a ser desprezível. E acaba não influenciando no campo elétrico da outra carga que apresenta uma quantidade considerável de carga. Então, fiquemos sabendo que, digamos aqui, ó, aqui temos 3 cargas de prova na figura, certo? Aqui foi chamado de carga A, B e C. Veja que a carga A tem sinal positivo, o B tem sinal negativo e o C tem sinal positivo. Veja que quem tem campo elétrico não é somente essa carga grande aqui, não. Essa carga azul de sinal de menos, certo? Quem tem campo elétrico são também eles. Porém, por eles serem tão pequenos, chega a ser quase desprezível comparado com a carga fonte.